E aí, turminha, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar de um assunto que cai assim nos vestibulares, polaridade de ligações químicas. Mas antes de começar a falar de polaridade, vamos falar um pouquinho sobre eletronegatividade. Já ouviu essa palavra? Eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem de puxar elétrons para perto de si durante uma ligação química. Vamos ver como é que a eletronegatividade varia na tabela periódica? Vem comigo aqui, olha que legal. Tabela periódica, já vimos em outra aula, o hidrogênio, os metais que dominam a tabela periódica, os gases nobres, os ametais e esses carinhas aqui, essa escadinha, são os semimetais, que aí o PAC já aposentou, mas alguns vestibulares ainda trabalham com eles. Vamos ver aqui? Vamos dar limpar na nossa tabela. Tiramos e, gente, eu tenho que tirar a família dos gases nobres também, porque pro vestibular, para a maioria deles, gás nobre não tem eletronegatividade conhecida. Na prática tem, mas a maior parte dos vestibulares desconsidera, beleza? Das suas aulas, como é que aumenta a eletronegatividade? Lembra e me fala. Isso, acertou. Aumenta para a direita, aumenta para cima, de maneira genérica, uma diagonal para cima e para a direita. Mas espera aí, para falar de polaridade de ligação química, isto aqui é muito genérico. Você precisa de uma sequência mais precisa de eletronegatividade. Vou passar para vocês a sequência adotada pelos vestibulares. Olha aqui, ó, série decrescente de eletronegatividade. Olha a frase. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado pro hospital. Que legal, repete a frase comigo. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado pro hospital. Algumas pessoas guardam essa sequência apenas como Von-Klebriski pH. É dessa sequência que você precisa para entender a polaridade das ligações. Vamos começar aqui falando de ligação covalente. Acompanha comigo aqui. Ligação covalente. A ligação covalente é definida como a ligação que você tem compartilhamento, hein? Não é transferência. Compartilhamento de par ou pares de elétrons. Olha que legal essa animaçãozinha. Percebe aqui dois átomos se aproximando e essa nuvem arroxeada representa os elétrons que estão sendo compartilhados. Vamos falar agora da ligação covalente apolar. Quando se fala em ligação covalente, em termos de polaridade, tem a apolar e a polar. Olha aqui a ligação covalente apolar. Percebe que a nuvem de elétrons está igualmente distribuída e dividida pelos dois átomos, ok? Então você tem, por exemplo, a molécula de cloro. A eletronegatividade deles é a mesma, não tem diferença, portanto, de eletronegatividade, ligação covalente apolar. Vamos ver a ligação covalente polar agora? Acompanha aqui. Polarizada agora a nossa ligação. Perceba a nuvem de elétrons concentrada ao redor do átomo verde. Responde essa para mim. Qual desses dois átomos é mais eletronegativo? O verde ou o azul? O verde, perfeito. Se o verde é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons durante a ligação para mais perto dele, ok? Olha o exemplo que eu preparei para vocês aqui. Acompanha. Molécula de HF. Percebe que o F tem uma maior densidade eletrônica, um maior acúmulo de elétrons ao redor dele, porque ele é mais eletronegativo. Olha a comparação que bacana. Já fiz em inglês, porque na segunda fase da FUVEST, no segundo dia, questões interdisciplinares, e você tem inglês lá. Olha aqui, ligação covalente apolar. Os elétrons são compartilhados de maneira igual. Ligação covalente polar. Os elétrons são compartilhados de maneira desigual. Percebe o mais eletronegativo aqui? E a ligação iônica, transferência de elétrons. Então, gente, último detalhezinho agora. Mesma molécula de HF pode ser representada aquela fórmula estrutural. Como é que você faz numa prova para indicar essa força de atração? Você usa um vetorzinho. Vetor eu estou pegando emprestado da física. Como é que a gente representa esse vetor? Colocando em cima dele a letra grega μ, para indicar que é o momento dipolar da ligação. Na próxima aula nós vamos falar de polaridade de moléculas. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.